Me lembrava de um fato que aconteceu, eu já contei aqui na catedral. Uma vez eu entrei num rio com correnteza, eu era criança, acho que tinha uns 9 anos de idade. E aí a correnteza começou a me levar embora e literalmente eu estava perdendo a vida. Não havia como eu sozinho sair daquele rio. E nós estávamos numa excursão de escola e todos ficaram olhando, e o meu irmão que estava lá, ele se arriscou eu lembro dele vindo correndo, né? E ele se arriscou a entrar no rio, me puxou e conseguiu me salvar, né? E cantando esta canção, né? Jesus se encarnou, né? Morreu por nós e nos salvou. Me lembro justamente desta cena. Só que diferente da cena que ocorreu, meu irmão, ele não morreu, mas Jesus morreu no nosso lugar, né? Ele que não tinha culpa nenhuma, não foi ele que entrou no rio, na verdade, olhando para a nossa vida, não foi ele que pecou, não foi ele que se afastou de Deus, mas ele sabia que nós estávamos condenados, né? Condenados a morrer literalmente, e ele foi e nos salvou, nos tirou, né, deste rio de amargura, de pecado. Só que ele morreu em nosso lugar, porque havia um preço a ser pago, né? Não é verdade que não é assim que acontece quando a gente era criança? A gente fazia uma falta, fazia uma bagunça, alguma coisa em casa, e era aplicado um corretivo, não era verdade? Ontem foi o meu noivado, eu noivei ontem. Estamos conseguindo, fase por fase, estamos chegando lá. Oi? O Marinho está falando para orar pela Jane, para que ela possa agradecer a Deus pelo esposo que ela vai ter. É isso que ele está falando aqui. Louvado seja Deus, né? Que ela possa sempre se lembrar de agradecer a Deus. E o meu sobrinho ontem, minha irmã esbarrou nele, ele ficou nervoso e jogou o suco assim na parede, e a minha cunhada fez ele limpar. Então assim, quando há o erro, tem que haver de fato, né? Vem a consequência e vem a punição, e foi assim que aconteceu com as nossas vidas. E Jesus, ele pagou este preço, porque ele sabia que o preço de se afastar de Deus, o pecado, é tamanho que nós não teremos condição alguma de pagar este preço, né? Jesus, ele pagou com a própria vida. Como ele era justo, como ele era santo, como ele era sem pecado, ele não poderia ser detido na morte não poderia segurá-lo, porque não havia razões, né, humanas, divinas, para que ele fosse detido, e por isso ele ressuscitou, amém? E é tão gostoso que nesta época de Natal a gente pode refletir um pouquinho mais sobre esta vinda de Jesus, como foi colocado aqui. O Marinho colocou bem no começo. É sempre bom a gente entender muito isso, né? De que quando a gente abraça alguém e fala Feliz Natal, muitas vezes a gente não entende, né? Vocês vão escutar muito, a gente escuta muito falar nesta época sobre o espírito do Natal, né? E muitas vezes não é o Espírito Santo, muitas vezes é o espírito, muitas vezes de um consumismo, é um espírito de festa, é um espírito mundano. Não é o verdadeiro, muitas vezes, o que se fala na mídia, né? O Espírito Santo não é o que se fala, né? Mas quando você abraça alguém e fala Feliz Natal, você está dizendo, porque eu não sei se você sabe, mas Natal vem de natalício, né? Aniversário. Você está dizendo Feliz aniversário de Jesus. Vamos dizer isso para quem está ao seu lado? Feliz aniversário de Jesus. Amém? Aí você fala para ele agora que você entendeu um pouquinho mais, Feliz Natal. Pode falar para ele. Feliz Natal, que Deus abençoe a sua vida. A gente precisa entender, porque senão a gente passa pelo momento e muitas vezes a gente não entende, muitas vezes, o que está se passando, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esta época que a gente vai viver. Algumas pessoas talvez vão passar mais acompanhadas, na verdade, ou mais sozinhas, e por isso muitas vezes vivendo este espírito do Natal que o mundo prega, né? Um espírito muito de comer, de beber, de trocar presente. A gente muitas vezes chega num final de ano com o coração triste, não é verdade? Muitas vezes com o coração triste, porque nós não vivemos verdadeiramente. Gente, o Natal é o aniversário de Jesus, amém? Não é, eu achei engraçado o Luiz falando, né, que uma criança chegou para o Papai Noel e falou assim: Papai Noel, onde o senhor está na Bíblia? Criança danada, Papai Noel, onde o senhor está na Bíblia, né? Porque não é. Papai Noel, né, faz uma confusão tão grande, né, de santo,
E na verdade o Papai Noel, esse vermelho, esse homem barrigudo, é invenção da Coca-Cola, né? A gente vai deixando com que, e a gente muitas vezes vê algumas coisas, né? Até mesmo dentro da igreja, e verdade, não é mais do que isso, né? Aliás, é tudo isso, né? É a vinda de um Deus. O que a igreja celebra é isso, né? Não é que Jesus nesta época se torna um bebezinho, né? Ele é Deus e nesta época do ano na igreja ele se torna um bebezinho. Não é isso. O que a igreja celebra é a grandeza de um Deus, sendo Deus, veio se tornar homem. Amém? Isso é Natal. Isso é o que a gente celebra, né? No Natal, a grandeza de um Deus todo-poderoso, que era grande, né? Que veio habitar no meio de homens pecadores como nós, viveu aqui, fez milagres, falou do amor de Deus, morreu, ressuscitou e está vivo, amém? E é por isso que a gente celebra esta alegria, né? Jesus, ele não precisava. Você acha que ele precisava sofrer? Ele era Deus, né? Ou você acha que ele gostava de sofrimento, né? Tem gente que acha que ele gostava de sofrer, então vou lá para ser pregado. Como já foi colocado aqui, aquilo doeu, né? A cruz foi algo terrível, né? Tanto que Jesus disse: Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice. No sábado passado, o Misão, ele falou, como ele pregou aqui na segunda-feira, e no sábado ele falou para mim: Ricardo, essa semana eu sou todo Araçatuba, né? Pregou aqui na catedral, e no sábado ele falava assim que o lado humano de Jesus disse, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o lado divino, porque Jesus era 100% homem, 100% divino, né? O lado divino disse, né? Mas não se faça a minha vontade, e sim a sua vontade. Amém? Eram as duas pessoas ali em luta, né? Jesus naquela agonia, e venceu o divino, venceu a vontade do Pai. Eu gostaria que vocês pegassem um trecho comigo. O profeta Isaías viveu 700 anos antes de Cristo, e ele profetizava já a vinda de Jesus, e é tão bonito, porque Jesus, ele falava assim, que muitos profetas e reis desejaram ver o que nós estamos vendo, ouvir o que nós estamos ouvindo e não ouviram, né? Eles só profetizavam de longe que viria, né, um rei, viria um menino através de uma virgem. E este rei aqui vai falar algumas denominações deste rei. No versículo 5, Isaías profetizou sobre Jesus assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? Quem quer um convidado desse aí para a ceia de Natal aí? Quem quer? Eu quero, olha só. Se não é o cara, né? Como Conselheiro Admirável. Quantas vezes a gente precisa de um conselho, né? Cara, que conselho admirável, né? Está em Jesus. Deus Forte, amém? Não é um papai pançudo, né? Não é um Papai Noel barrigudo que entra pela chaminé. Tem uma chaminé, eu não sei como, né? Consegue, né? Imaginar uma coisa dessa, né? O Papai Noel deixando por uma chaminé, tão pequenininha as chaminés. Pai Eterno, amém? É o nosso Abba Pai, nosso papai. Príncipe da Paz, amém? O seu império será grande e a paz sem fim, sobre o trono de Davi e em seu reino, sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Aniversário de Jesus, Natal, a gente celebra este Jesus, e é comum que a gente vai se reunir com as nossas famílias, ou a gente não vai se reunir, né? Eu estava conversando hoje com um rapaz, eu falei: e aí, tá tudo preparado? Ele falou assim: tá, é eu, minha família e acabou, né? Não vou me reunir com parente. Porque a gente sabe que em muitos momentos assim são momentos de discórdia. E o ano passado eu lembro que eu dei uma palavra na rádio, e eu falava sobre muitas vezes essa aflição que a gente muitas vezes tem de fazer a oração, de muitas vezes querer falar de Jesus, e muitas vezes a gente acaba levando uma situação constrangedora, porque muitos dos nossos familiares não têm uma caminhada como nós, né? Muitas vezes não escutam uma palavra dessa. E eu lembro bem que eu falava assim, que mais do que fazer a oração, que você pudesse ser
a própria presença de Jesus no abraço, né? Quantas vezes, quanto perdão a gente pode... Porque assim, gente, eu vim aqui orando por esta palavra. Eu sei que muitas vezes é uma época que a gente fala de muito perdão. Na verdade, a gente escuta falar sobre perdão, sobre abraço, sobre amor. Na verdade, são coisas que tem que haver sempre, todos os dias, né? Todos os meses do ano, tem que haver o perdão, o abraço. Mas já que o momento é propício, né? Já que o nosso coração parece que é tomado por um desejo mesmo, né? O Natal, ele tem, né? Acredito eu e creio de todo o coração que é devido ao próprio aniversário de Jesus, né? A gente tem este desejo, este anseio mesmo de abraçar, de pedir perdão. Espero, né? Espero que cada um de vocês, eu pelo menos tenho. E o ano passado eu terminei de pregar esta palavra e foi tão interessante que foi a primeira vez que em casa foi pedido uma oração, né? Pediram para mim orar e foi uma bênção, né? Não estendi muito, mas foi um momento assim que a gente pôde ser envolvido pelo verdadeiro momento do Natal, né? Eu me lembro que alguns amigos meus muitas vezes faziam a ceia de Natal em casa. De uns anos para cá a gente se tornou uma família meio festeira, né? A gente não vê a hora de ficar sossegado em casa, que toda semana é festa, né? Toda semana a gente tem se tornado uma família, graças a Deus, festeira. E uma festa gostosa, uma festa que se reúne os irmãos. E foi muito gostoso. E está sendo muito gostoso a gente se reunir, mas existiam momentos que, alguns anos atrás, a gente não fazia ceia, essas coisas assim e tal, né? E os meus amigos me chamavam para ir na casa, né, deles, passar. E, gente, com o arroz e feijão que tinha em casa, eu ficava em casa, né? Porque era um momento que eu gostaria de celebrar o Natal, aquele momento com os meus pais, nem que se eles fossem dormir 10h30 da noite, 11 horas, aí só depois que eles iriam dormir é que eu iria para algum amigo. Mas eu gostaria e gostava, e gosto ainda até hoje, de ficar com a minha família, independente de qualquer coisa, de qualquer convite. Eu convido você mesmo a fazer o esforço de estar com a sua família, né? Muitas vezes é um momento que a gente quer fugir. E tem um outro trecho de uma palavra que eu gostaria de pegar com vocês, falando sobre esta vinda de Jesus, sobre esta presença do Natal. Eu achei tão interessante porque eu estava lendo o livro de Jeremias, estou lendo ele, é para frente de Isaías. Anda um pouquinho para frente, você vai achar Jeremias. Capítulo 3, versículo 21, Deus está falando sobre o povo rebelde. E ele vai dizer assim: nas colinas ressoa um clamor, suspiros de súplica dos israelitas, porque seguiram caminhos tortuosos, esquecendo-se do Senhor seu Deus. E aí Deus faz um convite maravilhoso: voltai, filhos rebeldes, e eu sanarei as consequências de vossas revoltas. Gente, olha que coisa interessante, a gente aprende, e é certo de que quando a gente erra, existe uma consequência, não tem? Não existe? Mas, gente, para Deus tudo é possível, né? Ele vai falar aqui que Ele vai sanar, Ele vai limpar, Ele vai purificar as consequências das nossas rebeldias. Não sei se você pisou na bola, alguém pisou na bola aqui esse ano ou não? Fez alguma coisa que não deveria ter feito? Só eu e o Marinho? Apareceu às vezes aqui mais algum. Mas tem alguns pecadores a mais por aí, né? Vocês oram por nós, né? Mas, gente, tão gostoso porque assim, eu aprendi que, e de fato, né, existem as consequências, só que Deus, ele é tão poderoso que Ele nos promete que Ele vai sanar, Ele vai colocar fim a toda consequência. Talvez essa palavra eu acredito que seja para você, porque talvez você está vivendo uma consequência de um Natal passado, de uma mágoa, de uma dor, na verdade de uma traição, de um abandono, mas Deus, ele está prometendo que Ele vai sanar, Ele vai sarar, Ele vai pôr fim a toda consequência. Na verdade que existem algumas consequências, algumas coisas que acontecem na nossa vida que é uma bola de neve, a coisa vai crescendo, vai aumentando, e Deus está prometendo que Ele vai sanar desde que a gente se volte para Ele, como Ele prometeu aqui. E eu gostaria de pegar com vocês agora um trecho, lá em Romanos, agora já está lá no Novo Testamento.